E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco, né, sobre este assunto. Protestantes, né, que estão voltando para a Igreja Católica. E eu observei aqui uma curiosidade. Quando surge, né, um pastor, um protestante, né, que volta à Igreja Católica, não sei se você já percebeu isso, mas é costume dele receber crítica, ataque, né, de todos os protestantes, de todas as denominações protestantes. É curioso isso aí, né? Por exemplo, se alguém da Assembleia de Deus volta à Igreja Católica, você vê os protestantes criticando, atacando, e são protestantes que não são da Assembleia de Deus. Isso que é a curiosidade, né? Eles não são da Assembleia de Deus, pertencem a outras denominações. Quando você vê um protestante, né, da Testemunho de Jeová voltando à Igreja Católica, a mesma coisa. A maioria dos protestantes, eu creio que praticamente a maioria vai criticar e vai dizer, puxa vida, voltou, né, à idolatria, deixou o caminho da verdade, voltou, né, à lama, aquele texto, né, o cão voltou, né, ao vômito. Ou seja, observe que toda vez que você vê um testemunho de alguém, de algum protestante que retornou à Igreja Católica, vá lá, né, nos comentários e você vai ver crítica de pessoas que não são nem daquela denominação em que aquele protestante voltou para a Igreja Católica. E aí os comentários é basicamente o mesmo, né? Voltou à idolatria, você nunca foi protestante de verdade, você nunca nasceu de novo, ou seja, vai um monte de crítica. Então eu estava observando, né, essa curiosidade. Como eu já falei, né, um exemplo. Se alguém da Assembleia de Deus retorna à Igreja Católica, aí essa pessoa, né, recebe crítica de outras denominações, de frequentadores, né, de outras denominações que não são da Assembleia de Deus. E o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: se ele diz que aquela pessoa voltou à idolatria, que uma pessoa da Assembleia de Deus retornou à Igreja Católica, ele diz que a pessoa voltou à idolatria, deixou o caminho da verdade e foi para a mentira. Mas veja, ele mesmo que fez essa crítica pertence a outra denominação. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que a Assembleia de Deus era a verdade. E a pessoa deixou a Assembleia de Deus e retornou à Igreja Católica. Então, se a Assembleia de Deus, em outras palavras, né, ele está falando que a pessoa deixou e foi para a Igreja Católica, deixou essa verdade, observe, né, que ele mesmo que faz essa crítica não pertence à Assembleia de Deus. Então, para ele, a Assembleia de Deus era a verdade, que foi deixado para trás, e a pessoa retornou à Igreja Católica. Mas sendo que ele não é da Assembleia de Deus. Olha só que hipocrisia. Ele pertence a outra denominação. Então, se a Assembleia de Deus, segundo as suas palavras, era o caminho da verdade, por que ele não é da Assembleia de Deus? Veja só que incoerência. A mesma coisa é testemunho, né, a Testemunho de Jeová. Eu já vi também, né, relatos de pessoas que eram da Testemunha de Jeová e retornou à Igreja Católica. Aí outras pessoas vão criticá-lo. Vão criticá-lo que a pessoa voltou à idolatria. Ou seja, então se a Testemunha de Jeová era verdade, por que essa pessoa que criticou o retorno desse irmão, né, à Igreja Católica, por que essa pessoa não é Testemunha de Jeová? Olha só que incoerência, né, dos irmãos protestantes. Então eu estava observando isso aí. O camarada não é daquela denominação, mas quando um membro daquela denominação volta à Igreja Católica, incomoda aquelas pessoas. Então você vê aí que há uma unidade entre eles no sentido de atacar a Igreja Católica, né? Fica claro que o sentido é esse. Desde que você não seja católico, qualquer outra coisa tá bom, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Porque todas as denominações, como eu falei, elas criticam quando um desses membros dessas denominações volta à Igreja Católica. E esses que criticam não pertencem àquela denominação e chama aquela denominação de verdade. Diz que a pessoa voltou à mentira, diz que voltou à idolatria. Então,
Em outras palavras, está dizendo que aquela denominação é a verdadeira, sendo que ele mesmo não pertence àquela denominação. Olha só, né, que hipocrisia, né, nesse caso. Às vezes o camarada pertence, né, à denominação, né, Congregação Cristã do Brasil, quando volta para a Igreja Católica, recebe paulada. Não, você voltou para a idolatria. E quem critica, repetindo mais uma vez, né, quem critica não pertence à denominação, essa Congregação, né, Cristã do Brasil. Não faz parte dessa denominação, mas se incomoda com o retorno à Igreja Católica. Então, para eles, o alvo, né, a ser abatido é a Igreja Católica. Então fica claro de que a intenção é abater, né, a Igreja Católica, é minar a Igreja Católica, né, como se isso, né, fosse possível. Porque Jesus Cristo disse que as forças do inferno não podem vencer. Se tiver 5 protestantes, né, nos comentários, são 5, às vezes, né, pode se tratar de 5 denominações diferentes. Eles entram no canal católico para atacar a fé católica, sendo que entre eles mesmos, se eles falassem ali as denominações deles, entre ele mesmo já haveria ali, né, um debate, porque um não concorda com o outro. Agora, se um deixa, né, essa denominação e volta à Igreja Católica, aí recebe crítica de todos os protestantes. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com você nesse vídeo, né? Essa curiosidade. Observe que quando um protestante deixa, né, a sua denominação e retorna à Igreja Católica, é criticado por todos os protestantes como se aquela denominação que ele deixou fosse a verdade. Sendo que esses que criticam não fazem parte daquela denominação. Olha só que absurdo. Eles não fazem parte daquela denominação, mas ficam incomodados, irritados com alguém que saiu dali e voltou à Igreja Católica. Então é isso que eu quis partilhar com você nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.